Olá, me fizeram a seguinte pergunta: Kelly, por que é que às vezes nós sentimos verdadeira aversão por algumas pessoas, antipatia total, sem nem ao menos ter conversado com essa pessoa? Fala um pouco sobre isso. Então eu vim falar sobre isso. A gente já ouviu muitas vezes o seguinte: tudo aquilo que eu condeno no outro, que eu julgo no outro, está em mim, eu preciso olhar, né? Então, como se fosse parte de mim. Interessante. É uma verdade também, né? Só que o buraco é um pouco mais embaixo. Existem aí outros elementos que contribuem para que essa aversão aconteça tão naturalmente, né? Porque tem o amor à primeira vista, mas tem também a aversão à primeira vista. Então, vou tentar esclarecer um pouco aqui, dentro do meu conhecimento. Se tiver alguém com mais informações, deixa aqui embaixo que vai ser muita contribuição para todos nós. Então vamos lá. Existe sim esse ponto de o que eu observo no outro é um certo elemento em mim, né? E que eu precisava dar uma avaliada, olhar. Então, por que isso me incomoda naquela pessoa? Será que eu também sou assim, né? E o que está acontecendo aqui é aquela dinâmica do neurônio espelho, né? Ou então é simplesmente uma transferência que eu estou fazendo para as pessoas, né? A minha sombra está vindo à tona através desse comportamento dessa pessoa e isso tem me afetado de alguma forma. É alguma questão em mim que eu não quero olhar, eu tenho jogado para debaixo do tapete durante todo esse tempo, mesmo que num movimento inconsciente? Talvez, né? Pode ser. Mas também existe a seguinte questão. Às vezes, o que nos irrita na outra pessoa é algo mais sutil do que o comportamento dela, porque muitas coisas podem nos irritar numa pessoa, sem a gente ter tido nenhum contato com ela. Pode ser algum trejeito que ela tenha, pode ser o timbre de voz, o perfume da pessoa, pode ser a forma dela falar mesmo, né? A forma dela se expressar, a forma dela vestir. E todos esses elementos combinados ou separadamente, às vezes podem estar apontando coisas muito sutis naquela pessoa que de alguma maneira nos fazem lembrar de uma pessoa ou situação na qual nós estivemos anteriormente e que nos trouxe algum tipo de sofrimento. Então perceba que isso nada mais é, né, do que o nosso mecanismo de defesa entrando em ação. Vamos supor que o timbre de voz da pessoa que me irrita hoje seja muito similar ou me traga a lembrança do timbre de voz de um ex-chefe meu. E esse ex-chefe, ele era muito rígido, sarcástico, gostava de tripudiar em cima das pessoas. Estou montando um monstro aqui, né? Mas vamos supor que o timbre de voz dessa pessoa me lembre, né? Ainda que eu não olhe e fale assim, nossa, é igualzinho a voz do meu chefe. Não, né? Mas algo sutil ali me traz a memória desse chefe que para mim era tão hostil, né? E aí aquela pessoa começa a me irritar, sem eu conseguir identificar um ponto ali, né? Um elemento mais pontual. Outra coisa que pode acontecer, o olfato é algo que nós desenvolvemos de forma muito apurada, naturalmente, né? Então, de repente, a nota do perfume que a pessoa utiliza nos lembra de uma situação, de um lugar que a gente esteve e que ali a gente vivenciou uma situação desagradável. Ou então uma nota que continha no perfume de um ex-namorado, de uma ex-namorada. Então você percebe, e que assim, que a gente terminou e não ficou tão bem assim. Então percebe como às vezes são questões um pouco mais profundas e que podem dar vazão a esse tipo de fenômeno, né? Um outro ponto, às vezes nos irrita aquele que
bate de frente com a nossa personalidade, com a nossa forma de agir. Então, uma pessoa que tem um comportamento mais autoritário, né? Quando se depara com uma pessoa que é autoritária também, ou então que não aceita ser subjugada, né? Pode ser que o comportamento dessa pessoa cause irritação em mim se eu sou muito autoritária, né? Então, vai avaliando, né? Eu sugiro que você, quando se deparar com uma pessoa, não fui com a cara de fulano, automaticamente. É importante trazer todo essa reflexão à tona para você, de repente, olhar a situação com outros olhos. Porque acontece muito também de falar assim, não fui com a cara daquela pessoa. E aí, você vai conversando com a pessoa, né, uma conversa aqui e outra ali, você fala, olha, não é que essa pessoa é legal, né, não é aquilo que eu imaginava, enfim, porque você foi tendo um olhar para outros elementos nela, né, para outras coisas que ela pode oferecer, além daquele elemento irritável para você. Bom, eu acho que era isso. Se vocês tiverem qualquer pergunta ou então quiserem complementar isso aqui, deixa aqui embaixo, vai ser um prazer conversar isso com vocês. Gratidão, fiquem com Deus, até a próxima.